Tomara que Bolsonaro faça isso. Estou torcendo para Bolsonaro fazer isso. Olha a notícia. Bolsonaro pode vetar carnaval no país todo ano que vem, se a OMS ainda estiver em estado de pandemia. Vamos entender essa notícia. Essa notícia foi sugerida por Bruno Bagatini. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, eu como libertário reconheço que proibição nunca é bom. Nenhum governo devia proibir nada, coisa nenhuma. Mas seria uma jogada de mestre do Bolsonaro. E, bom, vocês sabem, eu não gosto de carnaval. Aliás, eu detesto o carnaval. Gente, o carnaval na Bahia é ótimo. Aqui no Rio de Janeiro é horrível. Vai pra Bahia, não vem pro Rio não, pô, pelo amor de Deus. Vai pra Bahia, é lindo o carnaval. Lá tem carnaval de rua, trio elétrico, é ótimo. Salvador é uma cidade super legal. Eu não estou sendo irônico, tá? Estou sendo sincero. Eu morei em Salvador há muito tempo, eu gosto muito de lá. Mas eu não gosto de carnaval. Não gosto nem da Bahia de carnaval, nem aqui no Rio de Janeiro. Detesto carnaval, é muita muvuca na rua. Acho que eu tô ficando velho, né? Deve ser isso também. Mas enfim, o fato é... Lembra no carnaval de 2020 que Bolsonaro emitiu alerta para os governos estaduais, mas naquela época a doença não tinha começado ainda no Brasil, aquele negócio todo. Então teve carnaval normal em 2020, carnaval normal, todo mundo na rua. Olha que coisa, né? Muito do problema que o nego levantou depois foi justamente pela insistência de estados e municípios já avisados pelo governo federal de que estava tendo a pandemia, que insistiram em fazer o carnaval, né? De novo, do ponto de vista libertário, não tem dúvida nenhuma, é ilegal, é ilegítimo proibição de qualquer tipo. Agora, eu pessoalmente me sentiria vingado se Bolsonaro proibir o carnaval ano que vem, porque, como eu disse, eu pessoalmente não gosto de carnaval. E, sinceramente, aqui no Rio de Janeiro fica um inferno aqui, tudo fechado, um monte de coisa fechada, um monte de gente bêbada na rua, andando para cima e para baixo. É um inferno completo aqui. Então, no final das contas, seria ótimo se ele fizesse isso, eu acharia lindo. E ainda ia ferrar com o Eduardo Paes, que o Eduardo Paes já está querendo fazer carnaval desde setembro, você sabe, né? Quando começou a cair os números, o Eduardo Paes já estava falando em fazer um carnaval, uma festa da reabertura, e chamar gente, não sei o que lá, não sei o que lá. E agora, você sabe que a jurisprudência do STF é justamente que a proibição mais rígida é a que vale. É uma jurisprudência absurda, porque ela tira o poder do eleitor no voto, né? Pensa bem, se você tem... o eleitor quer que determinada coisa, ele vota naquilo ali, mas não vale, porque tem a jurisprudência mais forte é a que tem que ser, a mais restritiva é a que tem que valer. Não tem lógica isso, não tem nenhum princípio legal que tenha sentido nisso. Você está fazendo uma decisão de que travar tudo é melhor do que não travar. Entendeu? Existe uma decisão implícita em você adotar a regra de que a medida mais restritiva é a que vale. No entanto, essa é a jurisprudência hoje do STF. A medida mais restritiva é a que vale. Aqui no Rio de Janeiro, se o prefeito disser que não precisa mais de máscara, mas o Estado diz que precisa de máscara ainda, então vale a do Estado. Olha como é que tem uma decisão implícita aí, o juiz, essa jurisprudência está dizendo que está decidindo pelo povo brasileiro, decidindo por todo mundo, que quanto mais trancado tudo, melhor é. O que é falso. Não tem lógica nenhuma isso. Enfim, mas o Bolsonaro está pensando em aproveitar essa coisa para justamente sacanear os prefeitos, principalmente no Rio e São Paulo, porque vem muito turista de fora para cá, então as cidades ganham muito dinheiro com isso, e no final das contas ele quer proibir o carnaval ano que vem. Olha, eu apoio, reconheço, não é libertário, não tem nada de libertário nesse meu desejo dele trancar o carnaval ano que vem. É uma coisa minha pessoal. Eu pessoalmente acho lindo isso. E ainda teria uma outra vantagem enorme. Por quê? No que ele trancar todo mundo, aí o pessoal vai falar, não, mas a economia da cidade precisa, não sei o que lá precisa. E aí ele vai falar, ah, é mesmo, né? Pois é. Lembra quando eu falei em 2020 que a economia, a gente não pode parar tudo, que a gente tem que pensar tanto na doença quanto na economia, não sei o que lá? Então, eu estou pensando tanto na doença quanto na economia agora. Vocês que decidiram fechar tudo em 2020, fechar tudo em 2021, então agora eu quero fechar tudo em 2022 também, pronto. E aí isso mata boa parte dos argumentos do pessoal contrário aí. Eu tô para dizer que isso seria uma coisa linda de morrer de acontecer, viu? Se vai ser eleitoralmente bom para ele, eu não sei, porque veja, como eu digo para vocês, o povo mais simples no Brasil, ninguém gostou de lockdown. Lockdown atrapalhou a vida de todo mundo. E chegar ano que vem proibir carnaval vai ser uma coisa ruim. Muito da popularidade que o Bolsonaro tem, ele tem essa popularidade justamente porque ele quis deixar as coisas abertas. Ele lutou, todo mundo reconheceu isso, para deixar as coisas abertas.
o que tinha que ter sido feito mesmo. Isso é uma besteira, esses lockdowns não tiveram lógica nenhuma, não tiveram sentido nenhum no final das contas. Então, olha só, ia ser lindo o Bolsonaro dar esse troco no pessoal ano que vem. Chegar pro senhor Eduardo Paes aqui no Rio, agora não pode ter carnaval não, porque eu botei uma regra aqui, ó. Não pode, tá proibido para evitar a volta da pandemia. Olha que lindo. Não duvido nada que ele faça isso. Eu não sei, tem que pensar como é que seria essa estratégia aí, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, o Dória foi numa reunião no interior da Paraíba, né, e perguntou pro pessoal, aí, quem já foi a Dubai, levanta a mão aí. Muito boa essa, vamos entender esse assunto, por que isso tem importância no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Cauã Henrique, Experiência de Quase Morte do Estado, Fábio Souza, Tesla pra mim, Lada pra vocês, Foragido do Sistema, Comunista Espião no ANCAP e Triplo J. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o problema do Dória é esse, cara, ele se mistura com o povo tanto quanto a água se mistura com o óleo, entendeu? Ele chega no meio do povão lá e pergunta, não, o que foi o Dubai? Casualmente, assim, uma coisa... Quer ver? Deixa eu primeiro tocar um negócio para vocês entenderem, depois a gente fala sobre o assunto, né? Ó, esse aqui, então, ele estava numa apresentação lá no interior da Paraíba, né? Tá tentando alavancar a candidatura dele a presidente ano que vem. Ele ainda tem que disputar dentro do PSDB para ver se ele vai ser o candidato. Então ele está tentando se mostrar ali um cara do povo, né? Gente como você e eu, que vai a Dubai todo dia e coisa e tal, né? Vá a Dubai, nos Emirados Árabes, onde São Paulo tem um escritório que foi inaugurado em fevereiro de 2020. Dubai era um deserto completo, não tinha um fio de água, deserto completo. Quem aqui já foi a Dubai? Se puder levantar o braço, alguém já teve essa oportunidade? É uma transformação, hein? É uma transformação extraordinária. Só uma pessoa levantou a mão. Mas olha só, eu entendo o que o Dória... O problema do Dória é esse, cara. Ele falou a coisa assim numa... Por que ele falou isso, né? Porque sempre que você começa a comentar esse negócio assim, não, que eu já fui a tal lugar, já fui não sei aonde, isso dá uma impressão de que você está contando vantagem, né? Então o que ele percebeu? Olha, parece que eu estou contando vantagem aqui, a gente está falando de Dubai. Então eu vou perguntar se o pessoal já foi a Dubai também, porque eu acho que todo mundo pode ir a Dubai, né? Todo mundo vai pegar um avião e ir a Dubai, né? E no final das contas, ele perguntou lá e só uma pessoa levantou a mão, aí o resto do pessoal riu, né? Falei assim, pô, que coisa mais absurda, o negócio de Dubai é difícil pra caramba de ir pra lá. É caro pra cacete uma passagem pra Dubai, meu amigo, não é brincadeira não. Ó, aqui, site de pobre, hein? Site de passagem barata. A passagem mais barata que tem aqui, R$ 8.572, ida e volta, João Pessoa para Dubai, só para ir lá conhecer Dubai e poder levantar a mão na palestra do Dória, hein? Não é brincadeira não. E o que ele recomenda é de R$ 10.000, porque tem só 2 paradas. Isso daqui tem 2 paradas também, mas 29 horas de espera no meio do caminho. Caramba, que tristeza, meu amigo. Só o Dória mesmo, né? Mas o que ele quis falar aqui, né? Por que ele quis falar de Dubai? Repara que ele falou antes de Israel e coisa e tal, de lugar seco, que o pessoal consegue resolver problema e coisa e tal. Com certeza ele estava falando lá sobre o interior da Paraíba, que é um lugar muito seco, que tem realmente um monte de programas lá. E deve ter falado assim, não, tem que lembrar de Dubai, por quê? Porque tem um escritório da cidade de São Paulo que ele criou lá em Dubai. Ele botou um escritório de São Paulo em Dubai, não sei para quê, certamente para gastar uma grana louca do governo de São Paulo. Se teve algum resultado, eu não sei, mas me parece um desperdício completo de dinheiro esse troço.
Enfim, ele quis falar do escritório que ele botou a Dubai, como se ele resolvendo grandes problemas e coisa e tal, né? Porque ele está nessa cruzada, né? Ele quer se mostrar como um candidato a presidente. O problema é que quem conhece Dória é o pessoal de São Paulo. E mesmo o pessoal de São Paulo não gosta muito dele, não, né? Ele está querendo convencer o resto do pessoal de que não, ele é um grande estadista e coisa e tal, fez um ótimo governo. E no final das contas, aqui tem também de novo o vídeo que só Dória levantar a mão e coisa e tal. Seu Dória, o problema seu é esse, meu amigo. Essa empáfia dele, que é natural, cara. Ele fala com um ar snob, assim. E veja, eu digo isso, cara, eu tô pouco me fudendo pra presidente que seja snob, que seja bonzinho, que seja malzinho. Todos eles são ruins, não tem essa. Agora, tem que ver que isso faz uma diferença danada numa eleição. Um presidente snob realmente acaba perdendo o voto. Olha o Serra, olha o Alckmin. Olha como esse pessoal perdeu o voto justamente por ter esse ar superior, assim, coisa e tal. Você quer ver? Uma das coisas que eu acho que atrapalhou Aécio Neves na eleição de 2014 foi justamente o fato dele humilhar a Dilma em cada debate que ele fazia. Ele fazia debate, ele falava bem pra caramba, super desenrolado, super desenvolto, falando bem colocadas as frases dele, coisa e tal. Aí a Dilma fazia aquelas frases dela de figura oculta atrás da criança, não sei o que lá, aquelas besteiras que ela falava. Mas, cara, você tem que ver o seguinte, bicho, o povão quer alguém que se identifique, né? E no final, essa é uma outra arma que Bolsonaro tem também, porque quer você queira, quer você não queira, Bolsonaro é um cara meio tiozão mesmo, é um cara que o pessoal se identifica, ele fala merda pra caramba, por exemplo, nesse ponto, é um ponto positivo. Você acha que é negativo? Não, meu amigo. Você não tem que convencer. Se você acha que o candidato que convence a elite intelectual brasileira é o melhor candidato, tu tá muito enganado, meu amigo. Não é não. Porque a elite intelectual brasileira, o pessoal que fala português certinho, que não sei o que lá, esse tamanhozinho assim a quantidade de eleitora. Final das contas nem faz diferença. Cai no arredondamento da votação lá. Então é isso aí. Boa sorte, Dória. Esse é um cara com quem eu não me preocupo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar do tweet do Jack Dorsey, que é o CEO da empresa Twitter, né? Em que ele está alertando o mundo para hiperinflação. As reações a isso foram bastante extremas lá nos Estados Unidos. Vamos entender por quê e vamos entender como é que o Jack está correto nessa afirmação dele, hein? Essa notícia foi sugerida por Hacker Ancap, como eu sugiro uma pauta, Bolsoneca do Adrena, desafio Peter a pedir que fechem o STF, Merlin, pipoca caramelizada tem lactose, Cook Hold da Baby Yoda, gostoso rei delas, Bulbasauro nos fode com farofa. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Jack Dorsey, vocês conhecem, é uma figura bastante comentada aí nas redes sociais. Ele é um dos grandes da informação descentralizada aí, né? É o cara do Facebook, o Mark Zuckerberg, o Jack Dorsey e o pessoal lá do Twitter e o pessoal lá do YouTube, a Suzanne Wojcicki lá do YouTube, né? Que é a CIO do YouTube. Pois bem, esse pessoal é quem decide no final das contas para onde vão essas plataformas. Quer você queira, quer você não queira, são empresas privadas, eles têm os direitos de impor os termos de uso deles, mas lógico, nós temos o direito de não concordar com algum deles e reclamar desses termos de uso perfeitamente. Reclamar é sempre uma coisa positiva. Pois bem, o que aconteceu recentemente, né? O Jack Dorsey colocou esse Twitter aqui, ó. Hyperinflation is going to change everything. It's happening. Ou hiperinflação vai mudar tudo. Está acontecendo. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? O aumento de preços lá tem sido muito frequente, tal como aqui no Brasil. A gente tem visto aumento de preços seguidos lá também, taxas que eles não viam há muito tempo. O pessoal mais leigo costuma chamar isso de inflação, mas lembra, inflação não é isso, isso é aumento de preço.
A inflação já aconteceu no passado. A inflação aconteceu principalmente em 2020, quando os governos do mundo todo, inclusive aqui no Brasil, inclusive lá nos Estados Unidos, fecharam tudo, proibiram as pessoas de trabalhar e deram dinheiro para as pessoas. No que o governo começa a imprimir dinheiro e gerar dinheiro a rodo para dar para as pessoas, isso fatalmente causa aumento de preço. A inflação é o ato do governo imprimir dinheiro além do que é necessário pelo mercado e sair distribuindo. Governos adoram fazer isso, porque, lógico, né, se você imprime dinheiro, você tem dinheiro para gastar, você pode comprar coisas, você pode fazer coisas, você pode dar para pessoas. Então, é uma coisa que é muito positiva para o governo imprimir dinheiro, só que no momento que ele começa a imprimir esse dinheiro, o dinheiro que existe como um todo acaba desvalorizando, e o resultado disso é aumento de preços. O que a gente está vendo agora é o aumento de preços derivado dessa emissão de dinheiro lá do passado. E como eu já falei em vários vídeos aqui, né, isso está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares do mundo. Como eu falei aqui já em alguns outros vídeos, se parar por aqui, se o governo parar de imprimir dinheiro, não tem problema. Teve esse aumento dos preços, mas eles tendem a se equalizar num valor um pouco mais alto, mas parar por aí. O problema da inflação não é o valor das coisas em si, é o fato do valor mudar com o tempo. Se o valor fica parado num patamar maior, não tem problema, não tem tanto problema assim, né? A questão toda é como a gente está vendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil o Bolsonaro já está falando de Auxílio Brasil, não sei o que lá, de R$400 por mês para ajudar a galera, não sei o que lá, não sei mais o que. Ou seja, está falando, em última análise, de furar o teto de gastos, de imprimir dinheiro, de colocar dinheiro nas mãos das pessoas, que, de novo, eu já falei isso também em outros vídeos várias vezes, eu acho que esse é o menos pior gasto do governo. A maneira menos pior do governo gastar dinheiro é dando dinheiro para as pessoas diretamente. Porém, é um fato que isso está ultrapassando o teto de gastos, isso está gerando dinheiro em demasia, e isso pode sim continuar com essa inflação. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Você está vendo nos Estados Unidos lá o Biden cada vez com mais planos de trilhões e trilhões de dólares em investimento e não sei o que lá. De onde é que ele está tirando esse dinheiro? Ele está tirando da impressora, ele está ligando a impressora, está causando mais inflação. Então, ou seja, se os governos do mundo todo tivessem impresso dinheiro ano passado por conta da crise, é uma coisa questionável, realmente, tá? Foi uma situação excepcional, pode ser que tivesse sido necessário mesmo imprimir dinheiro naquele momento, mas parasse por aí, tá ok. O problema é que eles não vão parar. O problema é que do jeito que a coisa tá, vai continuar essa impressão de dinheiro louca, e é o que o Jack Dorsey está falando aqui, né? Que a inflação está vindo mudar todo mundo, está acontecendo. E aqui tem uma economista que respondeu a ele aqui, uma marca azul aqui, uma jornalista de economia, que está dizendo uma coisa para ele aqui, que é o seguinte, olha só, tal como a palavra divórcio num casamento, a palavra hiperinflação, né, nunca deve ser dita a menos que você queira trazer isso, queira que isso aconteça, né? De fato, no momento que você tem briga no casamento, tá brigando no casamento, no momento que alguém falou divórcio, meu amigo, pronto, no momento que um falou, não quero divórcio, acabou, não tem mais volta, não tem como recuperar depois. No momento que você fala divórcio, agora a saída é o divórcio. É a mesma coisa que em relação trabalhista, quando alguém fala em entrar na justiça. Amigo, relação trabalhista, no momento que alguém trouxe a palavra justiça, acabou. Não interessa mais para ninguém outra coisa que não seja entrar na justiça, entendeu? Tem que tomar cuidado realmente com essas palavras. Você está numa relação de emprego, fala, não, ameaçar o seu patrão. Olha só, se eu não fizer isso aqui, eu vou entrar na justiça. Qual que é a melhor reação para o patrão nesse momento? Então, ok, demitido, procura justiça. Porque ele sabe que qualquer outra coisa que for fazer a partir dali, ele sabe que você no futuro vai entrar na justiça. Então a melhor maneira é precipitar isso, porque o prejuízo vai ser menor naquele momento. É a mesma coisa com o divórcio. No momento que um dos dois falou divórcio, amigo, a melhor coisa é levar para o tribunal e resolver o divórcio de uma vez, porque não tem como melhorar. Agora, eu discordo que isso também se refira à palavra hiperinflação, como disse a Virginia Heffernan. Ela diz que hiperinflação também, você não pode falar isso a não ser que você espere que a hiperinflação aconteça. E, na verdade, não é bem assim, porque, como eu falei para vocês, eles estão falando de hiperinflação aqui, mas, na verdade, o fenômeno que eles estão falando é aumento de preços. A inflação, a emissão de dinheiro, já aconteceu ou não aconteceu ainda. Ela está com essa ideia porque ela tem uma ideia errada de que aliás é uma ideia muito propagada pela esquerda, de que a hiperinflação, a inflação é um movimento das pessoas. As pessoas aumentam o preço porque elas querem, porque elas ficam mais gananciosas, ou porque elas acham que o preço vai aumentar no futuro.
Isso pode acontecer sim, tá? Isso pode acontecer como uma resposta das pessoas à inflação esperada. Mas essa coisa toda começa quando o governo imprime dinheiro. Então, assim, não tem esse papo de que falar em hiperinflação causa hiperinflação. O governo imprimir dinheiro, isso é a inflação. E aí, o que pode causar isso é justamente a defesa das pessoas aumentando preços para se prevenir dessa hiperinflação do governo gerar mais dinheiro, né? Como a gente já explicou, o efeito Cantillon faz com que a pessoa que ganha dinheiro primeiro nessa impressão, ela tenha mais vantagens. Então aquela pessoa que está por último na coisa lá, o comerciante, o consumidor final, ele começa a pensar, não, caramba, o comerciante lá no finalzinho da ponta lá da linha, longe pra caramba do governo, o que ele pensa? Bom, se o governo continua imprimindo dinheiro, quer dizer que a inflação vai continuar, então eu vou aumentar meu preço preventivamente para me proteger dessa inflação causada pelo governo. E aí isso tem um efeito de retroalimentação, porque você começa a ter um problema de não conseguir parar a coisa. Mas a questão toda é que ela está achando que falar sobre isso é o problema. Não, o problema não é isso. O problema foi o governo imprimindo dinheiro. Esse foi o problema, né? E aqui está o pessoal falando que sobre esse tema. Lá nos Estados Unidos deu muito o que falar. Se vocês repararem aqui, em determinado momento, ela fala, olha só, isso foi muito irresponsável da sua parte. Imoral, Jack. Bana você mesmo. Pediu pro Jack se banir do Twitter. Né? Enfim. Então, aqui está falando sobre o Twitter, coisa e tal, está falando sobre os episódios de hiperinflação no mundo que aconteceram, coisa e tal, e mostra como que é muito comum esse tipo de coisa, né? E aconteceram em algumas ondas que são bem conhecidas, né? Primeiro foi a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, então, de certa forma, não é que isso fosse previsível ou esperado, mas assim, tem uma explicação para a hiperinflação ali, né? Os governos estavam imprimindo dinheiro por conta do esforço de guerra. E aqui em 1971 foi quando justamente acabou o padrão ouro nos Estados Unidos, e isso causou todo esse problema que inclusive o Brasil está aqui, o Brasil está na década de 1960, 1980, né? 1980 que foi realmente a década perdida brasileira. O que aconteceu na época? Os militares no governo, durante o período da ditadura militar, imprimiram dinheiro à vontade. Em determinado momento, quando entrou o Sarney, ao invés de segurar a ponta, ele continuou imprimindo dinheiro também, aí a coisa foi, né? A coisa desandou. Eu acho que a nossa durou mais tempo, tá? Ele tá falando aqui que 86 só, 1986? Não, teve bem mais tempo, foi até 1994. Mas enfim, vários episódios aqui, e agora o que ele tá falando é que vai voltar, né? Vai voltar essa inflação. Não duvido nada, realmente tudo indica que vamos ter inflação por muito tempo agora, e talvez você tenha esse efeito de retroalimentação, ou seja, as pessoas comecem a subir o preço preventivamente, o que vai fazer com que a inflação fique muito mais robusta, cresça muito mais rápido. Isso realmente é um problema e vai acontecer no mundo todo, né? E aí que a gente começa a ver, não, mas antes de falar disso aqui, eu quero falar disso e outro aqui, ó. Esse daqui é o seguinte, lógico, a secretária do Tesouro americana, ela diz que não tem nada a ver disso não vai acontecer, são só aumentos de preços pontuais e coisa e tal. E tal Biden lá com a maquininha ligada, lá a impressora ligada, não, auxílio de não sei quantos trilhões, não, mais outro pacote de não sei quantos trilhões, e não sei o que lá. A Yellen falou então que, olha só, eu não acho que a gente vai perder controle da inflação. Vamos ver. Sinceramente, do jeito que eles continuam fazendo esse monte de confusão, eu não duvido nada, né? E eles estão falando aqui de um outro fator também, que é justamente o mandato de vacina, que está gerando um problema grande para contratar gente. Enfim, está havendo uma grande confusão na economia americana. Essa retomada, né? Eles estavam culpando a inflação por nessa retomada da atividade econômica. Como nem tudo voltou ao mesmo tempo, algumas coisas estavam faltando ainda, não sei o que lá, até se ajustar. Quando se ajustar, a coisa está boa. Só que o governo não deixa se ajustar. O governo está sempre dando novos pacotes, novos investimentos, inventando novas coisas, e aí, no final das contas, atrapalhando essa retomada. E tudo indica não vai ser uma coisa muito simples, não. Pode esperar, vai ter inflação ainda por um bom tempo, vai ser muito difícil reverter isso aqui, principalmente porque, se fosse um problema no Brasil, como foi a inflação na época do governo da Dilma, ali em 2014, 2015, não, 2015, 2016, era um problema causado pela Dilma. Depois que a coisa, que tirou ela de lá, a coisa melhorou, deu para controlar o negócio. Por quê? Porque era um fenômeno localizado no Brasil. Agora, meu amigo, não tem como, porque é um fenômeno mundial. É uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, em tudo quanto é lugar.
inclusive aqui no Brasil. E mesmo que Bolsonaro certamente tenha uma parcela de culpa disso, não tenha dúvida, mas vamos supor que, por um acaso, baixe um santo muquirana no Bolsonaro, ele fecha a mão, para de gastar, e daí resolve o problema no Brasil. Não vai parar a inflação, meu amigo, porque vai vir a inflação lá de fora. A solução é o que o Ron Paul está falando. O Ron Paul falou que acha que a saída para isso é o Bitcoin se tornar a moeda de reserva mundial. Eu acho uma boa ideia isso, acho excelente essa ideia. Moedas de governo são muito pouco confiáveis. Então não tem nada de que faça que mantenha o valor da moeda. E é isso daí. Tá aqui mais o pessoal aqui do Twitter falando isso, da economia. E tem aqui também uma outra coisa que está circulando agora, que é justamente o Mastercard, que vai lançar uma plataforma que une cartões de débito e crédito com criptomoedas. Ou seja, em princípio, num primeiro momento, o que eles vão fazer é a questão de cashback em criptomoeda. Mas isso é só o primeiro passo. Por quê? Porque justamente eles querem testar o quanto que o pessoal tem interesse nisso, e cashback deve ser só uns setzinhos, né, uns satoshizinhos de volta em cada transação, deve ser coisa pequena, mas daí a pessoa tem que ter a carteira dela para receber o satoshi. Então, ou seja, você começa a educar a população a usar Bitcoin. Em tese, a visão deles no futuro é que bancos vão oferecer serviços com criptomoedas muito em breve, vão ter serviços amplos com criptomoedas, né? De certa forma, vocês sabem, lá no Visão Libertária a gente começou isso, fomos pioneiros nesse negócio, né? Um dos motivos pelos quais eu pago o pessoal que escreve, revisa, narra artigos lá no Visão Libertária em Bitcoin é justamente para incentivar o pessoal a criar sua própria carteira, a ter o seu Bitcoin, porque isso é uma quebra da inércia cultural, né? A gente não está acostumado a ter carteira de Bitcoin. É uma coisa que você precisa aprender, precisa ver qual é a carteira melhor, escolher um tipo, coisa e tal. E para pagar o pessoal só paga em Bitcoin, então, ou seja, força a pessoa a aprender esse tipo de coisa. É basicamente o que o Mastercard quer fazer. Eles querem dar o cashback em criptomoedas, então vai forçar as pessoas a ter uma wallet, a ter uma carteira de Bitcoin, e a partir daí eles podem ir evoluindo esse troço, passar a oferecer compra e venda com criptomoedas e tudo mais. Eu acho uma boa ideia. Eu acho que o Ron Paul está certo. O negócio mesmo, o futuro é o Bitcoin. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar da eleição chilena, que o Bolsonaro chileno, o Cast, está liderando as pesquisas agora lá, hein? Deve ganhar a eleição. Olha que coisa, hein? O Chile tem salvação. Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou um pouco sobre o Cast lá no Chile. É uma grata surpresa que está acontecendo lá. Mas a coisa está progredindo de forma bastante rápida por lá, hein? Olha só, quando a gente falou da notícia que o Cast estaria em segundo lugar, né? Ele subiu na pesquisa, coisa e tal. Ele é conhecido lá no Chile como Bolsonaro chileno. É lógico, a mídia tradicional usa aqui ultradireita, não sei o que lá, usa esses termos, né? Ultradireitista e não sei o que lá. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Ultradireita é qualquer coisa que não seja o extremo esquerdo do espectro político, né? É o normal que a gente vê por aqui, né? Então aqui também eles estão dando essa notícia aqui, aqui mostra como é que está a evolução da pesquisa e tem algumas informações importantes aqui, ó. Então repara como é que ele está crescendo diretamente, o Cast, crescendo bastante, e ele está tirando votos, principalmente do Sebastián Sichel,
que é o candidato do atual presidente. O atual presidente também é considerado de direita lá no Chile, mas é uma centro-direita. É um PSDB, não, PSDB não é nem centro-direita, PSDB é centro-esquerda, né? Enfim, mas é um candidato considerado de centro-direita por lá. Mas, veja, tá tirando votos daqui, mas aqui também o voto do cara da esquerda, do Gabriel Boric, que é o cara que está por trás desses protestos todos, é o Lula de lá, o cara que está encampando a esquerda chilena, ele também está numa trajetória decrescente, que ele tem caído nessa história, né? Essa candidata aqui também é de esquerda, os outros eu confesso que eu não sei, eu não entendo tanto assim de política chilena, mas o fato é que o Antônio Castro, o José Antônio Castro, está crescendo bastante, já está em primeiro lugar nas pesquisas atualmente, já ultrapassou o Gabriel Boric, que é o socialista. No primeiro turno ele deve ganhar. Agora, o que deve acontecer, lá tem segundo turno também, eles devem ir para o segundo turno, e aí é o grande problema. Nessa situação aqui, na pesquisa atual, o Boric ganha do Cast ainda no segundo turno. Mas repara como é que está caminhando os números, né? Essas aqui são pesquisas consecutivas, tá? Duas pesquisas para trás, o Boric ganhava fácil, 53% a 27%. Aí na última pesquisa já foi 50% a 27%, agora está 43% a 35%. Ou seja, sim, o Boric ainda ganharia neste momento, a esquerda ainda ganharia neste momento no segundo turno, porém a margem está caindo. A eleição é em novembro, dia 21 de novembro, então é o primeiro turno, então deve acontecer o primeiro turno, ao que tudo indica devem ir esses dois para o segundo turno. O que está acontecendo é justamente que, você sabe que o atual presidente do Chile, ele está sendo muito atacado, ele está perdendo muita popularidade, primeiro por causa daquelas revoltas absurdas que tiveram algum tempo atrás lá no Chile, e daí ele aceitou fazer a Constituinte, não sei o que lá. A Constituinte está virando a coisa mais socialista que você possa imaginar no mundo. Felizmente, essa Constituinte ela tem que ser validada por um referendo, tá? Então ainda há salvação para o Chile. Repare, o Congresso Constituinte está fazendo a Constituição, ela está ficando a coisa mais comunista do mundo. E, pelo visto, vai ser essa Constituição mesmo. Só que essa Constituição, para ela se tornar a Constituição do Chile, ela tem que passar por um referendo, ou seja, vão chamar os cidadãos chilenos para votar, e se a maioria aceitar a nova Constituição, ela se torna a nova Constituição. Se a maioria não aceitar a nova Constituição, acabou, ela não vai para frente, continua com a Constituição antiga. Então, ou seja, ainda existe esperança para o Chile, tá? O Chile que a gente estava vendo ir para um caminho da esquerda absurdo, parece que está revertendo este caminho, né? O que a gente tinha de informação até uns meses atrás é que o Gabriel Boric era o franco favorito, que é o cara da esquerda de lá, era o cara que ia ganhar fácil a eleição, Constituinte está virando, a Constituição está ficando totalmente vermelha, ou seja, estava parecendo que o Chile estava caminhando para o socialismo, mas aparentemente a história não é bem essa não, tá? Ainda existe chance de salvação por lá. É o que eu estou falando para vocês. Ganhar uma eleição, perder uma eleição, esse tipo de coisa pode acontecer. Pode ser que a esquerda volte ao poder em alguns países aqui da América Latina de tempos em tempos. Mas o que é inegável nesse movimento que a gente está vendo agora é justamente o esvaziamento da esquerda. Embora eles ainda façam muita arruaça, façam muita briga, muito protesto e coisa e tal, possam ganhar uma eleição ou outra de vez em quando, no final das contas, e eles realmente estão perdendo muito da força política que já tiveram aqui na América Latina. Que coisa positiva, né? Veja, eu não tenho dúvida nenhuma, não importa se é de direita ou se é de esquerda, o Estado sempre tende a crescer, sempre tende a suprimir liberdades individuais, então, no final das contas, meio que não importa quem ganha a presidência, mas é uma coisa importante você perceber justamente isso. Isso importa. A ideia da população sobre política é cada vez querer um Estado menor, é cada vez ir contra esses ideais socialistas que só atrapalham a vida de todo mundo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta.
Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a possível extradição do Alan dos Santos, tá? Esse assunto a gente já comentou aqui no canal, mas eu quero falar agora, fazer uma avaliação sobre se o Ministério da Justiça tem o direito de barrar esse processo ou não. Vamos entender aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Triplo J. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o assunto em si, vocês estão sabendo, a gente já falou aqui no canal algumas vezes, o Alexandre de Moraes pediu a prisão preventiva do Alan dos Santos e, como o Alan dos Santos está nos Estados Unidos, ele pediu também a prisão dele lá e a extradição dele para o Brasil. Também pediu que o nome dele fosse colocado na lista vermelha da Interpol. A gente falou na época que essas coisas não são tão simples assim quanto o pessoal pode crer, né? Que, não, basta ele pedir a extradição aqui, que a extradição vai ser dada, que os Estados Unidos vai pegar o cara e vai botar ele no avião e trazer aqui para o Brasil. Isso não é tão simples assim. Na verdade, todos esses processos têm requisitos de admissibilidade exatamente para evitar que ditadores usem essas leis para perseguir opositores em outros lugares, né? Os Estados Unidos já recusou vários pedidos de extradição de Maduro lá na Venezuela, de Cuba, justamente porque entendem que são situações em que há uma perseguição contra um opositor político. E tudo leva a crer que nessa situação aqui seria entendido da mesma forma. Para quem não sabe, no caso do Zé Trovão, que está em local desconhecido no México, o Alexandre de Moraes também pediu a colocação do nome dele na lista vermelha da Interpol, de forma que se ele fosse preso, tentasse viajar ou mudar de país, ele seria deportado pela Interpol, mas a Interpol não aceitou a documentação para a colocação do nome dele lá. E tudo indica que não vai aceitar também a do Alan dos Santos. E mesmo que por hipótese aceite, ou que, por exemplo, realmente o Ministério da Justiça mande o pedido de extradição para os Estados Unidos, o Alan dos Santos evidentemente vai entrar na justiça lá para poder questionar esse processo, vai se colocar como vítima de perseguição política, o que está acontecendo, e o que vai acontecer no final das contas é que vai ficar feio para Alexandre de Moraes, porque, como a gente viu, como eu já falei no outro vídeo, não tem nada ali de crime real que ele esteja acusando o Alan dos Santos, né? Então, se trata claramente de uma perseguição política absurda essa história. Mas aí vem o questionamento, né? Muita gente tem levantado o seguinte: o ministro da Justiça do Bolsonaro, o Anderson Torres, ele falou que vai pedir a extradição de Alan dos Santos porque ele não concorda com a decisão do Alexandre de Moraes, mas terá que acatá-la porque se trata de uma decisão judicial. E aí muita gente questionou-se, pô, caramba, aí tem vários entendimentos aqui, né? Primeira coisa, ele está falando a verdade? Realmente ele tem que cumprir essa decisão e coisa e tal? Nós vamos dar uma olhada nisso daqui do ponto de vista jurídico, mas eu quero fazer, antes de entrar no ponto de vista jurídico, eu quero colocar para vocês duas outras possibilidades. A primeira coisa é a seguinte: o Alan dos Santos ele está ilegal nos Estados Unidos. Provavelmente isso é um grande problema para ele lá. Ele vai ter que resolver isso o mais rápido possível. Provavelmente ele vai resolver isso de forma muito simples, fazendo um pedido de asilo. Nesse ponto, esse pedido do Alexandre de Moraes ajudou ele, porque agora ele tem um motivo para dizer que ele é perseguido e que ele não pode voltar ao Brasil. Os pedidos de asilo costumam acontecer e ser aceitos nos Estados Unidos com certa frequência, até mesmo em caso de que pessoas que alegam estar fugindo da pobreza e não de perseguição política. No caso dele, parece muito claro. Eu imagino que ele já deve estar fazendo isso, já deve estar se movimentando para isso lá nos Estados Unidos. O maior risco dele é justamente ele ser deportado por estar ilegal nos Estados Unidos, muito mais do que ser alcançado por essa decisão do Alexandre de Moraes. A outra coisa que a gente deve questionar nesse caso é de que lado está o Bolsonaro nessa história. Porque, como eu falei para você, em princípio, certamente o Bolsonaro não poderia defender o Alan dos Santos de forma nenhuma, não justifica de forma alguma ele defender o cara, porque é isso que o STF quer. O que o STF quer é justamente que Bolsonaro defenda o Alan dos Santos de forma que ele possa estabelecer essa ligação. Já falei isso no outro vídeo.
olha só, eles estão querendo fazer ligação, dizer que o Terça Livre é um veículo de mídia do Bolsonaro e que não sei o que lá, e que foi usado na eleição. Enfim, eles querem fazer essa ligação. Se ele ajudar o Alan dos Santos de qualquer forma, ele estaria se prejudicando e muito. Então ele não pode fazer isso. Talvez o fato do Anderson Torres estar dizendo isso foi justamente orientado pelo Bolsonaro. Olha, a gente não pode tomar partido nisso, temos que fazer a coisa. Existe uma outra possibilidade também, que Bolsonaro queira se distanciar do Terça Livre e desse pessoal. Não é uma coisa impossível de acontecer. Politicamente, ele fica exposto com esse pessoal. Por quê? Porque está sendo muito atacado pelo STF, coisa e tal. Se ele se distancia, quanto mais ele se distancia desses apoiadores bolsonaristas, é ruim para ele, por um lado, porque ele perde o apoio deles, evidentemente, mas, por outro lado, isso pode facilitar a vida dele. Lembra, a eleição do ano que vem vai ser uma corrida pelo centro. Vai estar todo mundo querendo abandonar a posição extrema, tanto Lula quanto Bolsonaro, e correr para o centro. Então, não é totalmente impossível imaginar que Bolsonaro não apenas não quer se intrometer nessa questão do Alan dos Santos, como prefere deixar esse troço correr mesmo. Politicamente, para ele, é melhor fazer isso daí. Quem acha que existe esse negócio de governo bonzinho, de político do bem e coisa e tal, é porque vocês não estão entendendo a coisa. É o que eu falo, a briga é sempre indivíduo versus Estado. Bolsonaro, eu acho que é um cara extremamente liberal, está fazendo um bem enorme para o Brasil. O que ele fez de bem durante a pandemia foi ótimo, acertou tudo durante a pandemia. Agora, não esperem que ele seja muito diferente de qualquer outro político. Ele é um político como qualquer outro. Se para reeleger ano que vem ele precisa queimar o pessoal da militância dele todo, ele vai queimar lindo e leve e solto, sem nenhuma dor na consciência. Bom, então, no final das contas, resta agora a grande questão que ficou aqui. Bolsonaro, o ministro da Justiça, poderia, se ele quisesse, barrar essa extradição? E olha só, a minha resposta, eu vou dar a resposta de uma vez, em tese, não. Ele até poderia dificultar um pouco, mas bastaria o Alexandre de Moraes complementar a documentação e coisa e tal, ele não teria como impedir isso. E mais do que isso, ele pode estar querendo que essa extradição saia justamente para o Alexandre de Moraes sentir o calor da justiça americana. Eu acho que esse é o caminho que está acontecendo aqui, né? Porque, bem, como é que funciona a extradição no Brasil? Né? Tem aqui no Estatuto do Estrangeiro, artigo 88, que descreve como é que acontece a extradição, né? Todo pedido que possa originar processo de extradição em face de Estado estrangeiro deverá ser encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo, que no caso é o Ministério da Justiça, diretamente pelo órgão do Poder Judiciário responsável pela decisão, pelo processo e pena que a fundamenta. Foi o que fez o Alexandre de Moraes, encaminhou o processo para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça deve orientar, informar e avaliar os elementos formais de admissibilidade dos processos preparatórios para encaminhamento ao Estado requerido. Então o Ministério da Justiça vai checar se está tudo direitinho, se realmente atende aos tratados e coisa e tal, e vai encaminhar ao Estado requerido. E tipicamente isso é feito através do Ministério das Relações Exteriores. Então esse processo ainda vai sair do Ministério da Justiça, vai para as Relações Exteriores e dali vai ser encaminhado à embaixada ou ao órgão do governo americano competente, né? E depois aqui compete aos órgãos do sistema de justiça vinculados ao processo penal gerador do pedido de extradição a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos necessários para o processamento do pedido, inclusive suas traduções oficiais. O pedido deverá ser incluído, aí tem mais algumas coisas aqui, né? Repara, o que diz aqui? Ó? Compete ao Poder Executivo o papel de orientação, informação e avaliação dos elementos formais de admissibilidade. O que quer dizer isso? O Ministério da Justiça tem que olhar a documentação e ver se aquilo ali está de acordo com o tratado que você tem com aquele país. Lembra, não existe uma lei internacional de extradição, não existe isso. O que existe são tratados entre países. E existem vários países com quem o Brasil não tem o tratado. Quando o Brasil não tem o tratado, o que acontece? O Ministério das Relações Exteriores pega essa documentação do mesmo jeito, embasa tudo do mesmo jeito e manda uma cartinha para o país em questão e fala, olha só, a gente não tem nenhum tratado de extradição, mas eu quero extraditar esse cara aqui. Eu ofereço reciprocidade. Se um dia você quiser extraditar alguém daqui, você pode mandar que a gente extradita para você também. Quebra o galho aí, gente boa, legal, vamos jogar verde aí, bacana.
O Estado lá pode aceitar, pode não aceitar. Se o Estado falar, olha, não vou aceitar, não, acabou, não tem o que fazer. Porque na prática não tem nenhuma lei que obrigue Estado nenhum a extraditar ninguém. Porém, o Brasil e os Estados Unidos, eles têm já há muito tempo um tratado de extradição. Vocês vão ver que até a linguagem usada aqui é meio estranha, porque é antiga, é um tratado de 1965, mas que está válido até hoje. Esse tratado aqui diz justamente que o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos e coisa e tal decidiram, né, fazer um tratado, coisa e tal, para extraditar de parte a parte. Então o que acontece? Nesse caso, como já tem um tratado, o que o Ministério da Justiça deve fazer? Ele deve avaliar os elementos formais de admissibilidade desse processo para encaminhar isso daí para o Estado estrangeiro. O que diz esse tratado aqui? Né? Ele diz, olha só, serão entregues de acordo com as previsões desse tratado para serem processados quando tiverem sido inculpados os indivíduos que hajam cometido quaisquer dos crimes ou delitos abaixo. E aqui tem uma lista de crimes: homicídio, estupro, aborto, conjunção carnal, violação, lesões corporais dolosas, rapto, sequestro, privação de liberdade, rapto de menores, bigamia, incêndio, caramba, bigamia, olha só que coisa, dano, pirataria, enfim, um monte de coisa aqui. Sabe o que não tem aqui? Nenhum crime contra a honra, nenhum crime de opinião. Nada de calúnia, injúria, difamação, nada disso aqui. Tem falso testemunho, mas falso testemunho é outra coisa. Falso testemunho é quando você é chamado a testemunhar num processo e você mente ou omite ou faz alguma coisa errada. Isso é falso testemunho, não tem nenhuma lei de fake news aqui, né? Então, olha, pode procurar aqui, é o tratado, é o decreto 55.750 de 1965, não tem nenhuma lei dessas que o Alexandre de Moraes tentou imputar ao Alan dos Santos, tais como formação de quadrilha, esse tipo de coisa, não tem aqui. A lista de crimes aceitos aqui é taxativa, né? Além disso, eles botam mais alguns estados, algumas restrições aqui. A lei do estado requerente e a lei do estado requerido, em vigor no momento que o crime foi cometido, tem que ser punível com privação de liberdade que possa exceder a 1 ano, né? Ou seja, as duas coisas aqui, tanto no estado requerente quanto no requerido. Enfim, tem mais uma série de condições aqui para esse tipo de coisa. E o que diz no final se tiver de acordo com isso daqui, os estados ainda se reservam o direito de avaliar se esse caso está de acordo e se vai ser concedida mesmo a extradição. A concessão ou não da extradição pedida será feita de acordo com o direito interno do estado requerido. E o indivíduo cuja extradição é desejada terá o direito de usar os recursos autorizados por tais direitos. Ou seja, essa extradição vai ser julgada nos Estados Unidos. E o Alan dos Santos tem direito de usar todos os recursos que estiverem disponíveis na justiça de lá para isso, né? Então, resumindo essa história aqui, se o Ministério da Justiça quiser, ele pode recusar isso daqui, porque ele pode falar que a avaliação dos elementos formais de admissibilidade simplesmente não bate. Olha só, não foi apontado nenhum dos crimes do artigo 2º desse tratado. Então, essa pedido de extradição não atende aos limites aos requisitos de admissibilidade, então ele poderia ser recusado pelo Ministério da Justiça. Mas o que acontece nesse caso? Se ele recusar esse tipo de coisa, ele vai estar batendo com o STF vai tentar botar uma outra coisa ali e vai tentar passar do mesmo jeito. O que ele provavelmente ele quer fazer? Ele quer simplesmente lavar a mão. O ministro da Justiça e o Bolsonaro como um todo quer lavar a mão. Ah, quer fazer isso? Beleza, bate lá com o Estado americano para vocês verem. Qual que é a expectativa do Alan dos Santos? Desculpa, a expectativa do Alexandre de Moraes. A expectativa dele, lembra que ele colocou um monte de coisa referente ao atentado no Capitólio no dia 6 de janeiro, não sei o que lá, ou seja, ele está querendo ligar o Alan dos Santos a isso para ver se lá nos Estados Unidos ele consegue algum apoio. Mas, sinceramente, eu acho muito pouco provável, viu? Primeiro, porque é uma coisa muito frágil, né? E segundo, porque lembra, essa coisa toda de botar o atentado lá do Capitólio, a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro como uma coisa, a pior coisa do mundo, não sei o que lá, isso é obra da imprensa. Na justiça mesmo, a maior parte do pessoal foi inocentada, muito pouca gente foi de fato condenada a alguma coisa lá, ou seja, no final das contas não teve nada, foi muita pressão de mídia mesmo, né? Então,
Isso aqui, o que está aparecendo para mim, na verdade, é que o governo Bolsonaro prefere lavar as mãos sobre esse assunto, até para não se meter nisso e deixar a justiça americana brigar com o Alexandre de Moraes. Vai fazer muito bem para o Alexandre de Moraes perceber o quanto errado ele está. A Interpol já recusou do Zé Trovão. Provavelmente vai recusar do Alan dos Santos também. Esse pessoal brincando de ditador de país de banana, vai acabar desse tipo mesmo. República das Bananas vai acabar com isso mesmo. Só consegue atingir quem realmente ele tem força para bater de forma desproporcional. Um absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o nome do Brasil lá fora e com a credibilidade do próprio STF. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a live do Bolsonaro da última quinta-feira, em que ele associou vacinas da Covid com AIDS. Um absurdo isso, não existe essa associação, não tem nenhuma ligação em estudos ou fora de estudos desse tipo. Um absurdo que ele falou, mas tem algumas camadas nessa história, tem alguns poréns aí. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por OnlyFans da Baby Yoda, Maninho Gameplays, Peter Ministro do STF do Ancapistão, Eduardo Lima, República Popular do Ancapistão, Derrete MBL Lula, Carimbador Maluco, CPF da Barba do Peter, Otaku Nem é Gente. E obrigado então, teve mais gente que sugeriu, tá? Obrigado a todo mundo que sugeriu, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro faz toda quinta-feira uma live lá no Facebook, no YouTube, em vários canais, e nessa última quinta-feira ele teria falado isso, associado, dito que existe um estudo que liga vacina e AIDS, o que é um absurdo. Se tivesse realmente essa ligação, a vacina não teria sido aprovada para uso. Eu realmente concordo que isso daí não é uma coisa que tenha substância. Ele, de forma muito previsível, foi bastante criticado por cientistas, políticos e coisa e tal. Alguns deputados da oposição mandaram uma notícia-crime para o STF, então essa notícia, essa manchete aqui dá uma impressão errada, dá a impressão que foi o Barroso que tomou a iniciativa de mandar a notícia-crime contra o Bolsonaro para o PGR. Não é isso. O Barroso simplesmente repassou a notícia-crime, né? Os deputados da oposição, eles deveriam mandar a notícia-crime para o PGR. Eles mandam para o STF exatamente para obter esse tipo de notícia que tem aqui. Ou seja, eles sabem que isso bater no STF, o STF vai falar o quê? Não, isso daqui não é comigo, isso aqui é com o PGR, vou encaminhar isso para o PGR. É o padrão normal que eles fazem nesse tipo de coisa, é o processo normal esse tipo de coisa. Então os deputados da oposição já sabem que que ele vai mandar para o PGR, então eles já fazem isso com o objetivo de ganhar essa manchete aqui, ó. Barroso manda a PGR notícia crime contra Bolsonaro por fake news. Ou seja, não foi o Barroso que tomou essa iniciativa, foram os deputados da oposição, mas, enfim, dá a impressão de que foi o Barroso passando um pito no Bolsonaro. Eles sabem que isso é o máximo que eles conseguem, porque no Brasil não tem lei, não tem crime de fake news ainda tipificado, embora tenha algumas agravantes de fake news, algumas coisas incluídas lá no Código Penal. Na prática, crime de fake news não existe, então isso aqui não vai dar em nada. Tudo que os deputados da oposição queriam era essa manchete aqui. E não foi só os deputados da extrema esquerda que fizeram isso daqui, também o pessoal da centro-esquerda aqui do antagonista, que está pedindo a prisão do Bolsonaro, não, que representa mais um crime em flagrante do sociopata, não sei o que é lá, enfim. Como crime em flagrante se não está tipificado, né? Mas enfim. O fato é que o antagonista pedindo a prisão dele aqui, não sei o que é lá, e coisa e tal. Bom, eles conseguiram realmente, o Instagram e o Facebook derrubaram a live do Bolsonaro.
O YouTube também removeu a live do Bolsonaro e suspendeu a conta dele por uma semana. Então ele levou um strike, né? É um strike que funciona isso. Você leva o strike, tira o vídeo e fica uma semana sem poder postar. E eu já levei alguns strikes aqui no meu canal e é por isso que vocês sabem que eu não posso entrar em detalhes aqui sobre esse caso especificamente. Sobre o porquê que Bolsonaro falou esse negócio, sobre o estudo em questão, sobre a revista Exame. Eu falei sobre isso no meu canal alternativo lá no Rumble, no Odysee, no BitChute. É o canal Opinion Free Market. Tá no link, tem um link nele na descrição aqui do vídeo. Dá uma olhada lá que lá eu explico em mais detalhes o que levou a essa confusão toda. Veja, não existe associação entre vacina de Covid e AIDS. Isso está errado. Mas dá para entender que essa fake news surgiu na imprensa tradicional, na verdade, na Exame. E bem, o outro ponto que eu acho importante detalhar aqui, a outra camada dessa história bom, primeira camada, né? Bolsonaro está sendo acusado de um monte de coisa, mas na verdade não tem crime nenhum ali tipificado na lei brasileira. Então isso vai ficar só crítica dos opositores mesmo. Segundo, o motivo pelo qual ele foi levado a essa fake news está bem estabelecido, tem uma reportagem lá na Exame, coisa e tal. Eu explico em mais detalhe no vídeo lá no Opinion Free Market. E tem uma terceira camada nessa história aqui que eu acho que é importante a gente falar, né? Bolsonaro faz umas coisas assim que no primeiro momento a gente acha, caramba, que cara burro. Ele sabia que iriam criticar ele muito falando esse tipo de coisa. Não é possível que ele não parou para pensar que, caramba, eu ia cair em cima dele, ia falar contra ele, ia criticar pra caramba, ia criticar... Aí depois você para e pensa, caramba, peraí, mas ele não é tão burro assim, né? Ele não ia fazer isso de... Ou seja, o mais provável é que ele fez isso de propósito. O que está acontecendo? Essa semana é a liberação do relatório da CPI da fake news. Vai ser a votação, provavelmente vai ser aprovado, então ele sabe que já tem uma preparação toda para a imprensa falar desse relatório das fake news o tempo todo. O que ele fez? Ele fez isso de propósito, ou tudo indica, né? Eu estou imaginando. Ele fez isso de propósito justamente para gerar essa comoção toda na imprensa, todo mundo falando desse troço, de forma que quando sair o relatório da fake news vai parecer que é só mais alguma coisa nesse sentido, não é o prato principal da semana. O prato principal da semana foi essa questão dessa live do Bolsonaro e o relatório da fake news vai ficar em segundo termo. Aquele negócio. Imaginando que tenha sido esse mesmo a estratégia dele, e eu não duvido nada, porque, veja, olha só, é lógico que ele sabia que falar uma coisa dessa ia gerar uma reação grande. Ele sabia disso. Então... E ele sabia também que ele tinha o álibi lá da revista Exame. Então, ele talvez tenha feito isso de propósito, tenha feito todo esse negócio justamente para o pessoal ficar nessa conversa toda, esse monte de coisa, falando. Aí fica a twittosfera, um tweetando pro outro e coisa e tal. Já vai pro terceiro ou quarto dia que tá no top trends do Twitter essa história. Então, assim, tá tudo... A esquerdalhada tá assim o tempo todo falando disso. E esse barulho todo pode abafar o relatório da Covid ou alguma outra coisa que ele esteja querendo abafar essa semana, né? Ou seja, eu sempre fico com essa dúvida. Ou o Bolsonaro é burro demais para fazer um negócio desse, ou ele é esperto demais para jogar a imprensa, jogar o pessoal desse jeito, né? Das duas, uma. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre um manifestante lá em Cuba que foi condenado a 10 anos de cadeia porque rasgou uma foto do Fidel Castro. Olha só para onde nós estamos caminhando com essa ditadura do STF aqui no Brasil, hein? Essa notícia foi sugerida pelo Éder Sena. Obrigado aí ao Éder Sena que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, teve aqueles grandes protestos lá em Cuba, a gente já falou sobre isso, falou sobre a repressão violenta deles, falamos sobre depois as mortes
misteriosas de militares lá em Cuba com Covid, e, enfim, a situação lá está cada vez pior. A grande coisa agora é que eles dizem que não admitem protestos contra a democracia, contra o regime da ilha. Olha como é que a desculpa é a mesma do pessoal aqui do Brasil. É o que eu falo, no momento que você fala, mas o povo não pode protestar contra isto, acabou, meu amigo, já não é mais democracia. A democracia em si, ela tem que permitir até o protesto contra a democracia. É direito das pessoas protestarem contra qualquer coisa. Se a pessoa pegar em armas, começar a usar violência, é outra história. Mas enquanto ela está protestando, ela está criticando, ela deve ter o direito de criticar qualquer coisa. Porque no momento que você diz, não, essa crítica você não pode fazer, acabou. Você já está limando, já está alienando uma parte da sociedade que pensa daquela forma, que entende que aquilo é uma crítica válida. E nem uma porção tão pequena da sociedade assim não. Ultimamente o STF tem feito isso direto, vocês lembram? Começou com aquele negócio de atos antidemocráticos. Que diabo que é ato antidemocrático? Porque está criticando os membros do STF? Porque está criticando os membros do Congresso? Porque está dizendo que quer que feche o Congresso, que feche o STF? Não, meu amigo, mesmo isso, mesmo você considerando que isso é uma idiotice, uma coisa absurda, é direito da pessoa protestar a favor disso. É o que ela quer. Lembra, a democracia, a ideia dela, né? Veja, eu sou a última pessoa que vou falar bem da democracia. Eu acho que ela não funciona. Eu acho que o que funciona é a sociedade de leis privadas. Cada um escolhe o governo que quer, vai lá, paga o imposto, que aí no caso não seria um imposto, seria uma contribuição para ter a segurança dada por aquele governo que acha melhor. Eu acho que isso que tem que ser a solução. O governo tem que estar num livre mercado, as pessoas devem poder escolher o governo que elas quiserem, nada de monopólio de governo. Mas enfim, mesmo você considerando o ponto de vista da democracia, a ideia é justamente fazer um consenso. E você não pode fazer um consenso excluindo pessoas da sociedade. Você tem que deixar aquelas pessoas falarem e, se realmente for um ponto de vista minoritário, um ponto de vista que a maior parte das pessoas não quer, não vai ter problema nenhum, no final das contas, não vai prevalecer aquele ponto de vista. Então, tem meia dúzia de pessoas ali nas manifestações que querem intervenção militar, por exemplo, deve ter, não, deixa o cara falar, deixa ele pedir. Qual o problema disso? Se for uma coisa realmente pequena, se é pouca gente que está querendo isso, não vai prevalecer de qualquer forma. Eu já deixei claro aqui, eu sou totalmente contra isso. Nada se resolve com mais violência. Mesmo que a gente esteja sofrendo hoje uma violência absurda por parte do STF, que o STF esteja numa campanha para censura prévia, nada justifica usar violência igual contra eles. Isso não resolve o problema. Nunca resolveu em toda a história da humanidade. Quando você começa com essa escalada de violência, isso só faz piorar a coisa. Vai ser mais violência para cada lado até um final que não agrada a ninguém. O erro do STF é isso, quando ele começa a dizer que não, mas não pode criticar essa parte do nosso regime. Como assim? Quem diz que não pode? A própria democracia diz que a própria Constituição garante o direito de manifestação pacífica. Ela fala assim, manifestação pacífica contra qualquer coisa menos X, Y, Z. Não, não fala isso, está lá na Constituição. É direito de manifestação pacífica contra qualquer coisa. Daqui a pouco, seguindo essa linha do STF, seguindo o Xandão cabeça de piroca, daqui a pouco a gente vai estar assim, olha só, o cara foi preso há 10 anos, sentenciado a 10 anos, porque rasgou uma fotografia do Fidel Castro em público. Olha o nível da coisa que está lá. E, meu amigo, é a mesma história. O que eles estão dizendo lá para não autorizar as novas manifestações lá em Cuba é que são manifestações, adivinhou, antidemocráticas, contra o regime, contra o socialismo. E detalhe, é um regime que o pessoal não pode votar contra. Mas repara se não é a mesma coisa aqui no Brasil. Você pode votar contra o Alexandre de Moraes? A gente pode escolher na próxima eleição tirar os caras do Supremo? Não, não pode. Os caras estão lá. Veja, Suprema Corte ela deveria ser um órgão que é extremamente limitado, que só toma partido tecnicamente e, em último caso, as decisões no país têm que ser entre legislativo e executivo, porque é ali que está o poder popular, é ali que está o voto. Então, no final das contas, no momento que você tem uma Suprema Corte que começa a decidir mais do que o pessoal que está sendo votado, meu amigo, você já está numa Cuba, você já está numa ditadura militar. Isso já é um absurdo completo que a gente está vendo aqui hoje. E olha o caminho que a gente está tomando. É esse o caminho. É Venezuela, é Cuba, é isso daí. Eu não estou preocupado com isso. Eu sei que o Alexandre de Moraes não vai conseguir muito longe nesse negócio.
ele vai ficar no STF por muito tempo enchendo o saco de muita gente, mas os outros membros do STF vão ser trocados em algum tempo. No próximo mandato do Bolsonaro já vai poder trocar mais 2. A coisa tende a melhorar. O problema todo é, como eu falei, a esquerda ela está sentindo a perda do poder. Ela sempre teve acostumada a conseguir uma homogeneidade de pensamento na população através dos meios de comunicação que eram sequestrados por ela. Então ela tá se sentindo como que atacada, mas não é um ataque. O que ela está vendo agora é apenas o povo manifestando a forma de pensar dele. Não é, ninguém está forçando ninguém a ir para lado nenhum. Quem dera que o Terça Livre do Alan dos Santos tivesse tanta força de comunicação como tem a Rede Globo. A Rede Globo hoje, embora esteja decadente, embora esteja diminuindo o poder dela, ela ainda tem muita força. Ainda coloca ideias na cabeça de muita gente. No final das contas, o que está acontecendo é, quando você só tem um pequeno grupo de pessoas falando, aquilo tende realmente a ter uma capacidade de formar a opinião das pessoas, porque só tem aquelas ideias, só tem aquelas informações. No momento que você começa a ter, como nós temos hoje, informação chegando de todos os lados, com todos os vieses, com todas as opiniões, uma contrastando com a outra, prevalece o que está na cabeça, a intenção original da pessoa, a informação, a forma de pensar original da pessoa. E é aí que a esquerda se ferra, porque aqui no Brasil a população é tipicamente conservadora e religiosa. É muito conservadora e muito religiosa na prática, em qualquer lugar. Não é só no interior, não. Aqui no Rio de Janeiro também eu vejo muito isso. Então, no final das contas, o que está matando a esquerda é isso. Ela está vendo como se fosse um ataque contra ela, mas não é. Ela perdeu o poder que tinha de influenciar as pessoas, né? E o caminho é esse mesmo. O que o STF está querendo chegar é nisso daqui, ó. Se falou mal do Xandão cabeça de piroca, meu amigo, cadeia para você, vai para cadeia. Rasgou o retrato do Fidel Castro, cadeia para você. É um absurdo completo isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.